O nosso tema agora é ente querido com uma certa idade. De que forma nós podemos ou não contribuir com a melhor qualidade de vida dele? E esse tema nós vamos destacar aqui ao lado da Cassiana. Tudo bem, Cassiana? Tudo bem. Afinal de contas, esse continua sendo um tabu entre as pessoas que compõem uma família, quando a gente sente que o nosso ente querido precisa ou não de um atendimento que nós não podemos dar? Com certeza. Hoje em dia, o conceito de casas de repouso, asilos, isso vem mudando muito com o passar dos anos. Antigamente, os asilos eram considerados depósitos de idosos, depósito de velhos, em lugares não adequados. Quando o idoso chegava numa certa Fase? Chegava numa certa fase e ele sairia do convívio social. O conceito antigamente de asilo era isso. Hoje em dia, com o passar dos anos e com o aumento da população idosa, o conceito de casa de repouso mudou muito. Então, essas casas, hoje em dia, têm uma modalidade de serviço muito diferenciada do que era antigamente. Então, por isso, ainda existem alguns tabus, vamos dizer, né? Cassiana, casa de repouso e clínica de repouso é a mesma coisa? A casa de repouso é uma instituição de longa permanência para idosos, né? É uma nomenclatura o que seria essas instituições de longa permanência? Seria um residencial para fins coletivos, para idosos de 60 anos ou mais. Tendo em vista que esses idosos vão ter uma qualidade de vida, que eles tenham um ambiente agradável e com toda a equipe, com toda a estrutura necessária e os cuidados necessários. Isso seriam casas de repouso. As clínicas, no caso assim, as casas seriam, a gente tenta fornecer, vamos dizer, uma continuidade do lar, né? Com todos os cuidados, a adaptação do ambiente, a segurança, todos esses conceitos. As clínicas geriátricas, elas seriam a mesma função, porém elas permitem idosos com maior grau de dependência, idosos mais adoecidos, que necessitam de cuidados de como se fosse uma UTI. Então, hoje em dia, existem várias modalidades de serviço no cuidado do idoso. Existe o centro-dia, que o idoso chega de manhã, passa o dia inteiro na instituição e volta para casa no final do dia. É uma modalidade nova de serviço. E aqui na Bem Viver a gente oferece esse tipo de serviço também. Também, como eu falei antes, a gente tem essas clínicas geriatras que são específicas para pacientes com um grau de dependência maior, que necessitam de oxigênio, necessitam de sondas, necessitam de vários equipamentos que nas casas convencionais não tem. Então, assim, são novas modalidades que vêm surgindo, chamadas de hotelaria assistida, centros geriátricos, clínicas geriátricas. Existem hoje também clínicas específicas para cuidados paliativos, para idosos que estão em fase terminal, de um câncer, de uma demência, que fazem todo o atendimento, porém não é um ambiente hospitalar. Eu acho assim, que os familiares, a primeira tentativa deles é de estar cuidando do idoso em casa, né? De estar oferecendo carinho, atendimento, mas nem sempre isso é possível. Prós e contras. Principalmente um idoso que já tem uma patologia mais grave, uma demência, como eu venho falar do Alzheimer, que está cada vez aumentando mais os casos, né? As clínicas geriátricas, as casas de repouso, elas têm toda uma estrutura e os profissionais especializados. Então, o diferencial é que em casa, além do envolvimento, dos laços familiares, de ter uma ligação afetiva, a maioria das famílias que chegam até a gente chegam extremamente estressadas, já com uma depressão, porque o cuidado é muito complicado, né? Principalmente se falando de um ente querido, de ser um contato direto, de ter um vínculo emocional, afetivo. E a parte da instituição, a gente, além de ter todo o ambiente adaptado, a gente conta com todos os profissionais especializados para estar
tratando, para estar cuidando desse idoso. Os idosos aqui, eles têm um convívio social. Uma coisa que é muito importante, porque o idoso acaba ficando em casa, acaba ficando sem ter um contato, né? Ele fica com o seu ente querido, com o seu familiar, mas acaba não tendo um contato externo, acaba não tendo um contato, um convívio social com pessoas da mesma idade. As atividades que a gente fornece aqui, que a gente tem disponíveis também em casa, creio que não sejam tão parecidas, né? A variedade. A Bem Viver existe há quanto tempo e qual é o grande diferencial dela? A Bem Viver existe há 8 anos, esse ano a gente completa 8 anos. E assim, eu vejo que um dos nossos diferenciais é ter uma médica geriatra, especialista na área à disposição das nossas idosas. Toda a nossa equipe multidisciplinar é formada por profissionais especialistas na área de gerontologia. Eu estou formada já há mais de 15 anos, né? Sou nutricionista graduada e sou especialista em gerontologia e nutrição clínica, atuando há mais de 15 anos nessa área. Já trabalhei como nutricionista e responsável técnica em várias instituições em Curitiba e há 8 anos eu tenho a Bem Viver. E qual é a atenção que você, através da Bem Viver, proporciona ao internado, né, quando falamos em nutrição? A gente está sempre observando se elas têm uma diminuição na parte do apetite, se elas estão apresentando alguma dificuldade para deglutição. Então, são vários fatores que com o envelhecimento a parte nutricional também é afetada, né? Então, assim, os idosos costumam ingerir pouco líquido, então a gente tem que estar estimulando essa ingestão de líquidos, a gente tem que estar estimulando a parte da alimentação também. Tem algumas idosas que a maioria delas tomam muita medicação, e esse excesso de medicação faz com que elas diminuam a produção de saliva, tenham dificuldades para deglutição. Então, em tudo isso a gente tem que estar atento no dia a dia delas. Eu estou aqui, eu estou sempre observando todas essas alterações para a gente não deixar essa idosa se chegar a um estágio de desnutrição. Os quartos, na verdade, a gente tem as acomodações, né? As opções de ser individual, que são suítes. A gente tem quartos duplos e quartos triplos. Todos eles têm banheiro, todos eles são suítes. A gente tem as salas de convivência, salas de fisioterapia, a parte da medicação. Temos 2 jardins também, que é uma coisa que a gente faz atividades externas com elas. A gente tem uma horta, que elas também têm atividades na horta. Então, assim, o espaço aqui é uma rua muito calma, muito sossegada, é um ambiente muito tranquilo para elas. A gente conta com um sistema de alarme, a gente tem monitoramento de segurança à noite, visitas são feitas diariamente, as idosas tem idosas que recebem todos os dias os seus entes queridos aqui. Além disso, para sair passear, um familiar, o filho quer levar a mãe para tomar um café, eles ligam, vêm buscar. Então, essa parte de horários dos idosos estarem em contato com a família é muito tranquila. Uhum. Então, hoje, a nossa equipe multidisciplinar conta com a médica geriatra, eu que sou nutricionista, especialista em gerontologia. A gente conta com uma fisioterapeuta também especialista, a musicoterapeuta também especialista na área de gerontologia. A gente conta com 2 psicólogas que fazem atividades, oficinas de memória, oficinas de pintura, trabalhos manuais para estar estimulando a parte cognitiva dessas idosas. Toda sexta-feira a gente conta também com uma pianista que vem tocar piano para elas. A Bem Viver fica situada aqui no Jardim Social, na rua Frei Orlando, 260. Eu acho assim, que amar o idoso é a gente refletir no bem-estar dele. Muitas vezes as famílias querem estar com os entes queridos em casa, dando o cuidado necessário em casa.
Mas neste caso, existem, né, na maioria dos casos, as instituições de longa permanência estão aí e elas têm muita vantagem de estar unindo a estrutura, o profissionalismo e a socialização desses idosos. Então eu diria que não é falta de amor pensar nessa alternativa. É verdade. Muito obrigado. Obrigada.